Nós estaremos começando hoje Em Busca da Minha Bênção. No livro de Gênesis, capítulo 1, diz: no princípio os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Aqui a Bíblia já começa já lá na frente. Porque quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, já existia um abismo. E esse abismo não estava preso no ar, suspenso no ar. Por que a Bíblia fala sobre esse abismo? O que é esse abismo que a Bíblia diz? Durante todo o tempo, todo o ano, toda a vida, os matemáticos, os filósofos, os físicos procuram entender o que é essa face do abismo. E essa face do abismo nada é, se nós tivermos que retroceder, nós vamos ver que lá no céu Deus tinha anjos. Deus tinha milícias de anjos. Deus tinha orquestras de anjos, corais de anjos. Deus tinha um regente. E Deus pôs toda a confiança nesse regente para administrar os corais, para ensinar a música. Deus deu todo o entendimento de instrumento para ele ensinar toda a milícia de anjos. Só que a partir dos milhares de anos, que não foi um dia nem dois, esse maestro acabou adquirindo muito conhecimento por a parte de Deus e se achou que era superior a Deus. Pelo poder que ele tinha, pela facilidade que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha, sabedoria, ele achava que essa sabedoria ele tinha conseguido ele próprio. Essa sabedoria que ele tinha, esse conhecimento que ele tinha por instrumentos, ele também achava que ele havia conseguido sozinho, pelo esforço dele. E ao decorrer do tempo, Deus passava, assistia, eles vinham, o coral, cantavam hinos ao Senhor, adoravam ao Senhor, oravam ao Senhor, faziam tudo que o figurino mandava. Só que esse maestro, ele deixou a soberba subir o coração, e essa soberba acabou dando coragem a ele, dando força a ele e dando seu próprio direito
Só que Deus não deu direito de modificar nada. Deus não deu livre arbítrio para Satanás. Deus colocou ele para cuidar dos anjos. Deu até um certo livre-arbítrio, mas não com poderes de modificar anjos, de modificar o que ele quisesse. Ele, como sendo o maestro e como Deus sendo o regente de tudo, ele deveria consultar a Deus para saber se ele estava agindo certo. Só como nós conhecemos que existem 3 céus, ele quis montar o exército dele de anjos no 2º céu. E Deus, sabendo de tudo, antes que ele tomasse essa providência, Deus, provavelmente, que é um Deus ciente, um Deus correto, um Deus puro e verdadeiro, Deus chamou Satanás. Satanás se tornou um nome feio para nós porque ele se tornou um homem ruim. Lúcifer se tornou um nome feio para nós porque ele se tornou um homem mau. Mas até então ele era Lúcifer no céu. E como ele morava no céu, convivia com Deus e conhecia todos os detalhes, ele se encheu de sabedoria. E quando Deus viu que ele ia tomar tal atitude que não estava no plano de Deus, Deus chamou Satanás. O que tu estás pensando em fazer? O que tu estás tentando fazer? Satanás, como era mentiroso, ele já tinha subido a soberba, ele inventou uma mentira. E com essa mentira ele acabou falando a verdade. E Deus viu, através do que ele falou, que ele estaria levando os anjos para a 2ª etapa. E ele partindo para a 2ª etapa, Deus ficaria sem adoração. Deus ficaria sem anjos para o servirem. Deus ficaria sem anjos para enviar, para mandar, para fazer o seu trabalho. O que tu estás fazendo, Satanás? Estou levando os anjos para a 2ª etapa. Lá eu posso ensinar melhor, lá eu posso viver melhor. E Deus logo leu no coração de Satanás e viu que a intenção dele era má. Ele já tinha corrompido a metade dos anjos mesmo ali no 1º céu. E Deus viu. E Deus percebeu que a metade dos anjos que estavam com ele já estavam a favor de Satanás. E Satanás, revoltado porque Deus havia descoberto, tentou fazer mais. Tentou corromper o máximo de anjos para o lado dele. E Deus logo pensou: Satanás, aqui tu não vai ficar. Tu não vai corromper o meu céu. Tu não vai mexer na minha estrutura que eu criei. E Satanás se revoltou-se contra Deus. E Deus
como sempre teve com seu filho do lado, consultou seu filho e disse: vamos jogar esse homem, esse ser, para baixo. E quando Deus pensou em jogar Satanás para baixo, Deus pensou: onde que eu vou jogar esse cara? Deus pega, com seu poder divino, com seu alto poder, constrói um abismo, um buraco negro, que hoje muitas pessoas dizem que existe um buraco negro. Deus pensou: se eu jogar ele lá dentro e deixar lá, ele vai sair, porque ele tinha asa, ele voava. Eu vou jogar ele lá dentro e vou cobrir com água, e o meu espírito vai lacrar esse túnel, esse buraco, para que ele não saia. E os anos passaram. A gente conta milhares de anos, porque Deus não viveu 1 ano, 2, 3 no céu. Deus viveu milhares de anos. Deus foi adorado no céu por milhões de anos. E os anjos sempre se sentiram bem, sempre fizeram a vontade dele. Jesus sempre esteve ao lado do Pai. E quando ele disse: e a terra era sem forma e vazia, a terra estava virada num caos. Aí Deus pega, faz um buraco, coloca água e se lacra. E colocou o seu espírito, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Porque Satanás se batia, Satanás se movimentava na água para fugir. Porque ele sabe que se ele fugisse, ele formaria uma milícia, um grupo, um exército na terra de anjos maus. Só que junto com Satanás, a Bíblia não diz, mas se a metade dos anjos estavam a favor de Satanás, Deus jogou Satanás nesse buraco junto com seus anjos. Anjos maléficos. Anjos que estavam a favor de Satanás. E por isso que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, porque ele cuidava para que ninguém saísse dali. E por isso o Espírito Santo cuidava. Como hoje, ele cuida da gente, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de uma pessoa lá nos Estados Unidos, lá no Japão, lá na Europa, lá não sei aonde. O Espírito Santo, ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. E por isso, ele cuidou de Satanás e os anjos nesse buraco. Sobre a face da terra. Porque Deus queria criar uma terra que fosse, que ele pudesse habitar também, que ele pudesse descer com os anjos, passear. Só que, e disse Deus, nesse instante Satanás ainda estava preso. E disse Deus: haja luz. Clareou tudo. Clareou tudo. Porém, o buraco negro, com os anjos maus, lacrado e fechado pelo Espírito de Deus,
ficou lá. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Ele gostou do que viu. A terra meia uniforme. Achou bonito. Pá, que lugar legal para criar para nós fazermos nossa morada aqui. Porém, nós temos um problema com Satanás, o que nós vamos fazer. Eu não sou Deus que volto atrás. Eu não sou Deus. Eu não sou homem e nem filho do homem para que faça e diga e não aconteça. Eu não sou Deus que minto. Eu dei para Satanás uma certa quantia de livre-arbítrios. E eu não posso tirar isso. Algumas pessoas dizem assim: por que Deus não acabou com Satanás já quando jogou para a terra? Porque Deus não é injusto. Deus é fiel até com Satanás. Deus não é injusto. Depois que ele viu que a luz era especial, que ele disse: haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação, então, entre a luz e as trevas. Por que trevas? Porque quando Deus lançou Satanás para a terra com seus anjos, eles abriram uma cratera muito grande, porque eram milhares de anjos. E essa cratera acabou tomando um grande espaço na face da terra. E antes que eles subissem dessa cratera, Deus manda água e cobre de água. E diz: o meu espírito vai cuidar. Não é ninguém, não é o meu filho, é o meu espírito que vai cuidar. E quando Deus fez a luz e a separação entre a luz e as trevas, ele lembrou: tem uma parte aí que é treva, que eu não posso botar luz, que é onde estão presos Satanás, onde Satanás está preso. É uma parte de treva. Essa parte de treva aí eu vou ter que arrumar um jeito para poder conseguir as duas coisas. E Deus chamou a luz de dia. E as trevas ele chamou de noite. Que seria onde estavam os anjos. Os físicos, os estudantes, toda pessoa que estuda geologia e essas coisas, eles creem que houve um encontro entre alguns átomos e ele vai e houve uma explosão entre um átomo e o outro, chamado de Big Bang. Isso é coisa que eles criam da cabeça deles. Lembre bem, é uma teoria. É uma teoria. E teoria é uma inverdade. Se é uma inverdade, não é uma verdade.
É uma teoria. É como se eu imaginasse que lá no céu vai ter estrada que eu possa andar de carro. Isso é uma teoria minha. Não é uma verdade. Então esse Big Bang, ao qual eles estudam até hoje, e eu já estudei na faculdade, eles provam por A mais B que a Terra existe por causa do Big Bang. Só que, biblicamente, não existe Big Bang. Quem tornou tudo isso foi Satanás, ao cair para a Terra. Ele destruiu a Terra. Deus, não sendo justo e não sendo injusto, ele teve que abrir as portas desse poço para que essas pessoas possam viver na luz, na escuridão. Satanás escolheu a escuridão, os anjos escolheram a escuridão porque estavam totalmente deformados. Saíram da presença de Deus, perdeu a formação. O homem, quando sai da presença de Deus, ele perde a personalidade, ele perde o caráter, ele acaba sendo transformado numa coisa. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Deus fez isso um dia, disse: meu filho, vamos descer ali embaixo e vamos dar uma olhada como é que tá, como é que ficou, se ficou do nosso gosto ou não. Deus olhou para a terra durante o dia, tela brilhando, muito bonita. Durante a noite ele viu que os espíritos se movimentavam, porque isso é normal. Ele viu que Satanás escolheu a noite. E nós pulando já logo lá na frente, no capítulo 11, ou seja, continuando no capítulo 6, disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Que separação é essa? O nosso globo, ele é formado, o centro, de água doce. Por fora do nosso globo, pela parte de fora, são água salgada. Então foi onde Deus separou as águas. Algumas partes de água fizeram rio, outras fizeram poço, outras fizeram correnteza, outras fizeram lagoas, mas o mar ele tirou para fora, água salgada, ele separou e colocou por fora. Então ele separou águas e águas. Os dois tipos de águas que hoje nós conhecemos. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. As águas que estavam embaixo da expansão seria a água doce. Porque toda a nossa água doce vem de nascentes,
do solo. Você não vai cavar um poço no deserto e tirar água salgada. Não, vai sair água doce. Vai sair água doce. E fez a separação entre águas e águas, estavam debaixo da expansão, e as águas se estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão de céu. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Estava tudo misturado. Deus dividiu, Deus separou. Já no terceiro dia, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar em que apareça a porção seca, e assim foi. No meio da água doce, Deus cresceu a água, a terra. Deus fez surgir a terra, separando o mar e separando a água doce. Essa água doce provavelmente ficou submersa. Algumas lagoas, alguns rios ficaram, mas a expansão do mar ficou acima da terra. E chamou Deus a expansão do céu, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Já no terceiro dia, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do mar do céu no lugar, e apareça a porção seca, que seria a terra. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas, olha bem, que aqui está no plural, das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. Ele viu um mar de água salgada e um mar de água doce, que são chamados também de mares. Quando Deus quis criar o primeiro homem, Satanás já estava solto na terra com seus anjos. Não estavam fazendo nada, porque só tinha água e terra seca. Mas quando Deus disse: produza a terra ervas verdes, já foi um grande passo para a humanidade. Crescer ervas secas, verdes, aliás. Erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semelhança está nela sobre a terra, e assim foi. Olha bem que houve uma parte de misericórdia com Deus aqui nesse espaço, porque ele sabia que só tinha Satanás e os seus anjos soltos na terra. Mas ele também seria injusto em deixar que Satanás e seus anjos, mesmo sendo do mal, mesmo tendo traído ele, passar fome, ficar sem comer. Deus criou frutas, ervas, sementes, que desse fruto segundo sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra até hoje. E assim foi. E a terra produziu ervas, dando sementes conforme as suas espécies, e árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Porque aí ele
convida mais uma vez seu filho, vamos lá dar uma olhada lá embaixo. Aí ele chega lá de dia, olha a terra, coisa mais linda, aquele jardim todo florido, aquela grama linda, aquelas árvores, aquelas laranjeiras, aqueles pés de manga, aqueles pés de maçã, aqueles pés, vários pés de frutas. E Satanás se desfrutava daquilo ali. Satanás se desfrutava daquilo ali. E a terra produziu erva. Erva dando semente somente à sua espécie. Ou seja, o pé de laranja dava laranja, o pé de limão dava limão. E assim foi. E a árvore frutífera, cuja semente está nela somente a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus olhou, poxa, o pé de laranja dá laranja, o pé de limão dá limão, o pé de maçã dá maçã, o pé de manga dá manga, o pé de nona dá nona, e assim vai. Deus, gostei. E Deus até passeou pelo jardim, por ali, com Jesus, porque era de dia. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Por que ele diz separação entre o dia e a noite? Porque aí começou a crescer as árvores, as grandes árvores, as figueiras grandes. E o sol e a claridade muitas vezes escureciam a parte da terra, porque não tinha luminosidade em cima. Nós vemos com a luz acesa que embaixo da mesa é escuro, num canto da casa é escuro. Deus disse, eu vou colocar uma luminária lá em cima, para clarear toda a terra. E durante a noite eu vou pensar o que eu vou fazer. E Deus fez a separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Olham bem, quando Deus fala para sinais, porque ele fala lá no Novo Testamento, ele fala lá no Apocalipse, e haverá sinais nos céus e na terra. A lua converterá sangue, o sol esquentará 1000 vezes mais. Isso são sinais. Para tempos determinados e para dias e anos. O tempo determinado que ele diz, quando acontece algum sinal na lua, um eclipse, qualquer coisa, não fica para sempre. É por um tempo, é por uma hora, é por meia hora, é por um dia, é por uma noite, é por tempo determinado. Tempo determinado. E para dias e anos. Então, esses sinais que nós vimos hoje já é desde a criação do mundo. Sempre houveram sinais. Os patriarcas, os faraós, eles se baseavam na lua e no sol. Eles tinham o relógio do sol e relógio da lua. E era tão fiel que no Egito existe uma pirâmide que foi construída no centro da terra.
A diferença que dá é de 2 centímetros para a direita e para a esquerda. Agora eu te pergunto, como naquela época, sem engenharia, sem faculdade nenhuma, eles construíram uma pirâmide no centro da Terra, que fica no meio da linha da Terra. Se a Terra tem 500 quilômetros para lá, tem 500 para cá, e 500 para lá, e 500 para cá. Ela está no centro. Como que esses homens conseguiram achar o centro da Terra? Através desses relógios que eles construíram para o Sol e para a Lua. Eles se baseavam no Sol e na Lua, na movimentação do Sol, da Lua, que na época eles falavam que a Lua que se movimentava, o Sol que se movimentava. Hoje nós vimos que é a Terra que gira em volta desses astros, mas na antiguidade, na mente deles, eram os astros que se mexiam. Houve um profeta que fez o Sol parar 7 dias. O Sol não para. Porque se o Sol parar, ele torra a Terra. E se a Lua parar, ela congela a Terra. Então foi a Terra que parou por 7 dias num determinado lugar. É o inverso. E Deus disse, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. O sol continua desde o princípio do mundo, clareando a terra. E uma coisa eu te afirmo, ele está no mesmo lugar que Deus colocou. Astronauta diz que o sol baixou, que o sol aqueceu tantas vezes mais, que existe um buraco negro na Terra. Não. Aquilo que Deus faz, ninguém coloca a mão. Naquilo que Deus fez para nós, para o nosso bem, não existe falha. O ser humano está achando falha na Lua, achando falha no Sol. Biblicamente, e eu creio na Bíblia, que é a palavra de Deus, não existe falha de forma alguma. O Sol está no mesmo lugar em que Deus colocou quando formou o planeta Terra. E ele disse, e o luminar menor para governar a noite, que é as estrelas. Para iluminar a noite, que seria a lua. A lua. E fez as estrelas. As estrelas ele fez uma espécie de árvore de Natal. Ele fez a lua brilhante, linda, transparente, que chama a atenção da humanidade inteira quando ela nasce, quando ela se põe. Só porém ele fez as estrelas para dar uma claridade no céu, para enfeitar o céu, para nos alegrar, para que nós possamos olhar para o céu e dizer que maravilha, que bênção, o que Deus fez para nós. Ele fez praticamente uma árvore de Natal. Ele fez uma lua que clareia durante uma noite inteira, com todo o seu vapor, e as estrelas. E Deus viu que era bom.
E Deus viu que era bom. E Deus o pôs o nome da expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer a separação entre a luz e as trevas. Olha bem que Deus fala de noite como sendo trevas, porque era onde Satanás ainda existia, aonde estava trevas, e é aonde ele está hoje, nas trevas. Satanás dificilmente consegue trabalhar durante o dia, se apresentar na tua frente durante o dia, se manifestar durante o dia, mas ele espera escurecer, porque é no escurecer que ele esconde a formosura dele. É durante a noite que ele mostra o caráter dele, a personalidade dele, a podridão dele. É durante a noite, durante os momentos de treva. E viu Deus com tudo isso ainda que era bom, porque ele pôde separar Satanás para lá e o povo de Deus para cá. E foi a tarde e a manhã do dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantes répteis, almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Olha bem, antes de Deus criar o homem, ele preparou o lugar. Hoje nós vimos casais que se namoram, noivam, casam e não tem uma casa para morar, um teto para se esconder, um móvel para colocar dentro, não tem nada, não preparam nada. Depois que casam é que vê a desgraça que fizeram. Que aí vem o aluguel, vem a água, vem o telefone, vem a luz, aí vem a enfermidade, remédio e aí por diante. Só que Deus pensou diferente. Deus pensou: eu vou criar o homem. Só que antes de eu criar o homem, eu vou criar um paraíso para eles. Eu vou criar onde eles possam dormir. Eu vou criar um lugar onde eles possam tomar água. Eu vou criar um lugar onde eles possam se abrigar do sol. Eu vou criar uma mata virgem e criar uns animaizinhos para eles caçar e comerem. Eu vou criar um jardim para eles comer das frutas melhores que existirem na terra. E eu vou colocar eles dentro. Eles não vão poder reclamar de nada, porque eles vão ter tudo nas mãos. Foi isso que Deus pensou para a humanidade. E é isso que Deus ainda quer para a humanidade. Que a humanidade, antes de dar o primeiro passo, pensem muito bem que lá na frente vão encontrar barreiras, vão encontrar problemas, vão ter decepções, vão ter separações de casais, vão ter doenças, vão ter morte. E foi a tarde e a manhã do dia 4. E quando Deus produziu os répteis da água vivente e as árvores e as aves sobre a face da expansão dos céus, e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies. Se era uma baleia, ela ganhava uma baleia. Se ela fosse um tubarão, o filhote seria um tubarão. Se fosse uma cobra,
o filhote seria uma cobra. Aqui diz conforme a sua espécie. Hoje o homem mutação até com o ser humano. Hoje o homem cruza um cachorro vira-lata com um outro cachorro. Hoje o homem cruza um jegue com um cavalo. Hoje o homem faz mutações. E algumas dessas mutações eles não conseguem segurar em laboratório e eles acabam fugindo, como foi o caso do chupacabra. Foi a junção de dois animais, genética de dois animais, criada no laboratório. Quando eles não suportaram mais, porque eles eram muito fortes, eles rebentaram o laboratório e fugiram. E a ciência esconde isso até hoje. E não trouxe a luz para ninguém. Ficou somente pelo nome de chupacabra. Só que Deus diz que é conforme a sua espécie. Nós não podemos fazer criação de animais, mutação de animais, porque pode sair um animal feroz que acaba destruindo a nós mesmos, que é o caso do cão Pitbull. Foi uma mistura de genética de um cachorro brabo com outro cachorro brabo, acabou criando o Pitbull, que ele não respeita nem o dono. Isso é criação em laboratório, e isso Deus não aprova. Deus aprova aquilo que é conforme a sua espécie. E todas as aves e asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus gostou, olhou para o mar, viu os bichinhos nadando, os passarinhos voando e entrando no mar, pegando os peixinhos, comendo. Deus gostou. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e as águas que se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. E disse Deus: produz agora a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras. Porque até então, as feras que Deus fez brotar da terra conforme sua espécie, e assim foi, eram animais mansos, feras mansas. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Numa de suas andanças com Jesus pela terra, Deus olhou: pá, mas tá esses animais tudo solto, eles estão caindo nos valos, nos valados, eles estão se atolando, estão morrendo, afogados, outros morrem trancados nas madeiras. Eu vou criar um ser para cuidar disso, para botar ordem nisso. No capítulo 2, no capítulo 1, até o versículo 25. E viu Deus que tudo isso era bom. Nós paramos aqui. Na próxima live nós vamos entrar com a criação do homem. Como Deus criou o homem. Uma boa noite para todos.